Olá pessoal, eu sou Adilson Santana e antes do episódio começar, você vai ouvir uma audiodescrição minha, da minha convidada e do estúdio onde a gente gravou, para que todo mundo tenha acesso à totalidade do conteúdo. Caso você não queira ouvir, basta avançar para o minuto 1 e 10. O apresentador, Adilson Santana, é um homem de pele negra, cabelo cacheado alto no topo da cabeça, usa óculos e tem uma barba curta. Está vestindo uma camiseta com faixas horizontais em 3 tons de verde e calça marrom. A grafiteira, artista visual e tatuadora Priwit é uma mulher negra, cabelo castanho curtinho, usa óculos. Está vestindo uma camiseta rosa escuro com uma estampa amarela e um short jeans claro curto. Eles estão sentados um de frente para o outro. Entre eles há uma mesa. Ao fundo, entre os dois, há uma televisão com a logomarca Mó Ideia Podcast. Do lado direito do apresentador, há um painel preto com o nome do podcast em luzes de LED. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mó Ideia. E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre grafite. Mas hoje a gente recebe aqui vamos dizer, uma quase bruxa do grafite, né? Tanto que o nome dela é Priwit. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? Muito grata pelo convite também. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o grafite e um pouquinho da tua vida, né? Como foi que começou esse teu lance com o grafite ou com a arte em si? Qual é a tua memória mais antiga que tu tem com... Poxa, esse daqui eu já estava fazendo arte e eu não sabia. Então, né? Eu acho que toda a vida eu tive contato com arte. Meu pai, ele é mestre de capoeira, ele fazia parte de movimentos, né, culturais mesmo, assim, principalmente voltados para o povo preto. E isso eu tive muito acesso desde muito cedo. Uhum. Lidando agora com a parte de desenho, eu acho que eu sempre desenhei também. Minha mãe é pedagoga, então, assim, vários materiais eu também, né, felizmente, apesar de periférica e tudo, tive acesso como coisas básicas, né, que a gente às vezes não tem. Tipo papel, lápis de cor. E aí isso foi despertando, assim, o interesse. Só que depois, assim, na adolescência, né, eu comecei a observar algumas movimentações de grafite no centro, grafite e pichação. Eu estudava no liceu na época e achava interessante, assim, porque eu ficava, cara, eu não tô nem entendendo o que está na parede, mas eu achei muito massa, porque tá num portão, tá numa parede. Eu ficava, caramba, o que está escrito ali? Ficava logo curiosa para entender o que estava ali. Depois, na própria escola, eu conheci umas pessoas que faziam umas tags no meio da rua, que na época a gente chamava de detona. Eita, como é velha, socorro. Vou abafar para ninguém ficar descobrindo a minha idade. E aí, naquela época, era massa, né? E, enfim, adrenalina, adolescência, aquela coisa toda. Comecei a dar um rolê com esse povo. E daí começou os rolês da pichação com Priscila, que na verdade ainda não era o IT. Colocava moleca na época, oh, que criativa. Mas era uma coisa que eu me identificava, né? Enfim, eu era muito moleca, era uma menina muito punk, levada da breca mesmo. Então, eu era uma pessoa que gostava já dessas movimentações na adolescência. E daí Se tornou o que é hoje. continuei até hoje. E quando a gente fala sobre a arte, assim, quando a gente é criança, claro que tem gente que tem o dom como você tem. E também tem elementos próximos que colaboram para essa construção, né? Que no caso, seu pai é ligado à capoeira, sua mãe é pedagoga. Eu acho que eles sempre viam a arte como um trabalho também, né? Por conta do que eles faziam. Mas, além deles, no seu bairro, onde você nasceu, existe também essas inspirações, essa galera da arte que você olha e diz, poxa, eu acho massa o que eles fazem. Como é que é? Com certeza. Eu sou do bairro dos Novais, né, zona oeste daqui da capital. E é um bairro que é berço da cultura popular, né? Sempre teve muitas representações de cavalo marinho, ciranda, boi de reis, enfim, tribos indígenas, a própria capoeira, né? E sempre foi uma coisa que me inspirou bastante. Inclusive, tem alguns murais aí pela cidade, onde eu também já grafitei algumas brincadeiras, né? Quando a gente fala brincadeira, é a coisa da cultura popular. De
enfim, de cavalo marinho, da própria capoeira também. Maculelê, samba, enfim, sempre teve muito terreiro também de candomblé, umbanda, jurema. Então, é um bairro, apesar de ser muito pequenininho e literalmente quase, né, esquecido pelas autoridades, né, os governantes, ele sempre foi um bairro muito rico em cultura. E, enfim, tem atletas lá, né, de breaking. Tem eu que saio dali, que hoje é uma pessoa que é reconhecida nacionalmente também, né? Estou nos livros de artes dos ensinos, né? Do 7º ano. Então, assim, tem muita coisa boa ali naquele bairro que poderia ser melhor aproveitado, né? Se tivéssemos um incentivo melhor. Mas, assim, isso sempre me cercou. Então, eu sempre fui uma pessoa muito sortuda de sempre estar inserida no meio da cultura. Só que acho que naquela época eu acho que era a única pessoa do bairro que tinha essa aptidão, vamos dizer assim, para a coisa da arte visual. Uhum. E quando a gente fala sobre... Você até falou, né? Eu sou uma pessoa que estou nos livros, né? Como é que você ter trilhado esse caminho, né? De artista e ter conseguido ter o nome que você tem hoje, entrar nos livros e fazer parte do ensino de outras crianças, que podem ser também grafiteiros e artistas visuais. Como é que você sente isso? Ixi, eu sinto uma felicidade imensa, assim, porque comecei no grafite, comecei na pichação, né? Da pichação eu comecei a ver que existia uma movimentação para além da pichação na cidade, né? Que era um pessoal que também fazia picho, mas que também estava ali fazendo pequenos mutirões, se encontrando para fazer uns bombes, uns pequenos murais também. E aí, dentro desses pequenos mutirões, tive conhecimento que tinham oficinas de grafite na época, né? A gestão colocava pela Secretaria de Juventude alguns pontos dentro da cidade que tinham algumas oficinas voltadas para a cultura hip hop. Dentre elas, oficinas de grafite, né? E aí foi onde eu conheci Dedo Verde, que é uma grafiteira também, que, enfim, também está até hoje, né, atuando na cena. E, enfim, a partir daí, várias coisas... tudo foi se voltando para dentro da arte visual na minha vida, né? Por conta desses pequenos mutirões, que eu já fazia curso de fotografia, enfim, tive a sorte de... Meu pai, né, mestre de capoeira, deu aula para um gringo e ele simplesmente ia jogar uma câmera no lixo. Aí eu, não, bicho, pelo amor de Deus, eu quero a câmera! É porque a galera nos Estados Unidos é tudo descartável, né? Mesmo. Isso foi assim, a minha comprovação. Eu fiquei, caramba, peguei uma câmera, comecei a tirar fotos. E... a partir disso, eu comecei a fazer fotos profissionais. O grafite, até então, era só um hobby. Até porque, enfim, não era uma coisa que era super bem vista, nem pela sociedade, muito menos pelos meus pais. Você mencionou que meus pais, né, sempre apoiaram e tudo, mas não foi sempre assim, não. Eles apoiavam porque era uma coisa massa e tal, mas quando eu vi que eu ia viver disso, eles ficaram, menino, então... eu acho que tem uma coisa melhor, tenta um concurso, uma coisa que vai ser uma parada mais segura mesmo, assim, financeiramente, mensalmente, porque às vezes é complicado, né, viver de arte, principalmente aqui na Paraíba, pelo amor de Deus. No Nordeste, né, e sendo uma mulher, sendo uma pessoa preta, de periferia, tive que subir alguns degraus, né, até chegar na parte em que poxa, estou nos livros. Só que, assim, comecei dando aula de grafite. Né? Depois da fotografia, eu fiquei, não, eu acho que realmente dá para ser. Recebi o convite de 11 escolas e comecei a fazer isso. Né? E aí eu fiquei, caramba, é muito massa ver as crianças, né, se inspirando em você, tendo os seus grafites, né, que elas viam nas ruas como exemplo e ficavam, professora, o tio It veio daí. Tia, eu te vi lá perto da minha casa, tem um grafite seu lá não sei aonde. Então, acaba virando meio que ponto de referência também para as crianças, né? Se situarem também dentro da cidade. Mas, talvez por conta da Catrina ser uma personagem, né? Toda vetozinha ali, toda bonitinha. As cores que eu gosto de usar não são... tons muito quentes, isso atrai muito mais os olhares de crianças, né? Coisas mais coloridinhas.
Eu acho que eu sou uma eterna criança, porque eu não sou muito fã de outras cores, de utilizar no meu trabalho. Então, assim, quando eu vi, né, que isso estava levando para um outro lado, assim, de eu ser profissional dentro do grafite, mas não apenas com grafite comercial, né, de eu realmente poder transmitir o conhecimento que eu já tinha recebido, né, adquirido no meio da rua mesmo, com outras pessoas, enfim, né, nos eventos que eu vou, nas coisas com outras vivências. E aí, quando eu recebi o convite eles pediram apenas, tipo assim, algumas fotos, porque queriam ilustrar eu ia dizer uma matéria, que na verdade é uma disciplina, né? Só que dentro do livro lá que teve o maior acesso até hoje, era um capítulo falando só sobre arte urbana. Aí eu fiquei, ai, que massa, acho que devia ter outros artistas, né? Na minha cabeça, eu imaginei que ia convidar outras pessoas. Só que não, depois eles entraram em contato comigo, fizeram algumas perguntas, e eu jurando que era só para, tipo assim, sondar, né? O que eles queriam colocar lá mesmo, né? Para falar sobre o grafite, teria que falar um pouquinho sobre a artista, enfim. No fim das contas, foi um capítulo inteiro falando sobre a arte urbana no Brasil, sobretudo daqui do Nordeste, né? E voltado principalmente para a arte que eu faço e a minha personagem. Então, assim, foi uma coisa extremamente gratificante, né? Até hoje eu recebo mensagens no Instagram de crianças, de pais, de diretores, professores. Eu fico, gente, isso é muito massa, que reconhecimento foda. Massa. E quando foi que chegou a produção cultural e a tatuagem? Eu acho que a tatuagem tá em seguida, assim, né? Do grafite e de primeira fotografia, grafite e depois a tatuagem. Como foi esse processo também? Já que você desenhava, né? Então, teve uma época que grafite era... Grafite, na real, nunca me deu muito dinheiro. Assim, apesar do reconhecimento, eu sempre tive que me manter de outras maneiras, né? O grafite comercial, no caso. Eu sempre tive que fazer oficinas, enfim, participar de outros trabalhos também. Eu já tive emprego formal e tudo. Só que como é que eu posso dizer? Teve uma época que não estava dando dinheiro mesmo, nem no comercial, nem em canto nenhum. E o povo não estava mais me chamando para oficina. E eu tendo que fazer oficinas particulares não é um negócio tão legal, assim, de ficar indo atrás das pessoas que queiram, talvez, fazer uma oficina com você. E, às vezes, as pessoas acham caro, né, o quanto que você está cobrando ali pelo aquele serviço, pela oficina em si, né? Só que o material já é caro. Então, às vezes não estava favorável para o pessoal, entendia. E eu fiquei, véi, e agora? Estou desempregada, eu vou ter que fazer alguma coisa. O que é que eu sei fazer da vida? Desenhar. E, enfim, todos os meus trabalhos, inclusive até os empregos mais formais, eram envolvendo arte, né? Mesmo que fosse assim na parte administrativa da coisa, na parte mais burocrática, mas sempre foi envolvendo arte e cultura. E aí eu, né, fiquei, pô, eu vou aprender a tatuar. Sempre fui meio contra isso, porque todas as pessoas que eu via, que eram do grafite, que migraram para esse rolê da tatu, o pessoal simplesmente parou de grafitar. Que, inclusive, está acontecendo isso um pouco comigo. Mas, assim, eu parei, inclusive, também um pouquinho agora de tatuar, porque esse ano estou numa vibe muito mais de produção cultural, né? Então, quando eu comecei a tatuar, eu fiquei, poxa, que massa também que eu estou conseguindo ver meus desenhos agora meio que eternos na pele da galera. Porque no grafite é uma coisa muito efêmero. Você pinta num dia, às vezes no mesmo dia o negócio já está apagado, ou está coberto com cartaz, ou enfim, né? E aí eu ficava, cara, que massa. Acho que é isso que eu quero fazer, seguir fazendo isso. E aí continuei mesmo, dei uma pausa pequenininha assim na pandemia e tal, mas continuei fazendo. E tentei me especializar, né, nas peles em que não eram sempre bem vistas pelo mercado da tatuagem, que é o nosso tom de pele, né, peles mais retintas. E aí eu fiquei, poxa, eu vou estudar mais sobre isso. E juntei com outras pessoas, né, outros amigos, né, que é Caetano e Levi. E a gente montou o Kamal Caleb, que além de estúdio de tatuagem, é também
A gente diz que é um laboratório de artes porque a gente faz de tudo ali. Né? A gente presta serviço de grafite, de design gráfico, enfim, até de produção cultural também. E aí eu já promovi alguns mutirões, né, alguns eventos, já ajudei na produção de alguns outros festivais de grafite aqui no Nordeste. E aí eu fiquei, poxa, vou também tentar me jogar para fazer algum evento aqui, maior. Né? Porque para fazer uma coisa maior, a pessoa tem que ter dinheiro. Uhum. E que rolou esse ano, né? Então, aonde que rola dinheiro? Em editais. Primeiro eu tentei fazer já promovi festival de cinema, que foi o Mobile Festival. Já também fiz um festival de arte urbana, que foi o de Ponta a Ponta, em 2018, que foi um festival de grafite mesmo, assim, uma coisa voltada muito mais para o grafite. E aí eu fiquei, porra, um hiato bem grande, assim, tô só participando das produções dos outros, né? Uhum. Aí eu falei, não, esse ano eu acho que eu quero me dedicar de novo a produzir coisas, e não só com grafite, né? Eu quero ver se daria certo com o rolê de tatu. Porque uma coisa que a gente precisa também é desmistificar essa coisa da tatuagem na pele de pessoas pretas, assim, como se fossem desenhos que não valessem tanto quanto uma pessoa que é branca, de pele branca, que só tatua pessoas brancas e que, enfim, cobra valores exorbitantes e que não aceita, muitas das vezes, pessoas de pele preta para fazer alguns trabalhos, porque, segundo eles, são peles que são complicadas, né? Mas, enfim, é só a pura questão de não estudar mesmo sobre cada pele. Enfim, pele melhor, é né? uma coisa que é viva. Então, assim, não independente de ser super branco, a gente mora no Nordeste. A gente recebe sol diariamente no couro. Então, nunca vai ficar 100% perfeito. Então, é uma coisa que a gente vai modificando, né? A pele vai abrindo, enfim, mudando de cor até se você deixa de ir para o sol, se você vai muito para o sol. E são coisas que, enfim, né, são modificáveis. E aí eu tentei, no ano passado rolou a Lei Paulo Gustavo. E eu falei, vou escrever um projeto de tatuagem. Nunca mais tinha escrito. Teve uma prorrogação. Eu fiquei, porra, me associei agora, prorrogou, hein? No último dia da inscrição. Eu fiquei, velho, acho que pode dar certo. Escrevi. Falei, galera, tô com o currículo de vocês aqui. Eu botei vocês num projeto. Se der certo, vai ser massa. Que é uma galera que sempre trabalha comigo, né? E aí, foi aprovado. E aí eu executei o Tatu do Preto, que foi uma coisa, assim, que eu não esperava que fosse uma coisa tão grande. Eu imaginei uma coisa muito micro, porque eu fiquei, não, vai ter algumas pessoas que eu conheço que eu acho que vão buscar e tal. Só que, enfim, teve pessoas até de outros estados buscando, só que, infelizmente, não conseguiram chegar, porque tinha o custo de passagem e tal. Mas, enfim, foi uma coisa que foi massa. A galera que participou, né, acho que a maioria nunca tinha participado nem de convenção de tatuagem, porque a gente realmente é uma pele não benquista dentro desses espaços. Né? Tanto que quando a gente tem notícia está tendo exposições, não sei o quê. Quando você vai procurar os tatuadores todos estão procurando peles muito brancas para serem, como a gente chama, né? Ser pele ali na hora de o tatuador lançar um desenho e com esse desenho, enfim, competir nas categorias e tudo. Isso não... Em outros estados já existe, dentro das categorias, tatuagem de pele negra. Aqui ainda está muito distante, sabe? Enfim, porque dentro da categoria de pele negra existem também alguns critérios, né? De, tipo, especificidade, com certeza, né? Uma pele muito mais retinta não tem como comparar com uma pele mais clarinha, porque a técnica, a aplicação é totalmente diferente. Então, enfim, a gente ainda tem que caminhar um pouquinho para poder chegar lá. E acho que pode ser que no próximo Tatu do Preto, né? Porque vai rolar, tenho fé. Pode ser que tenha alguma coisa assim enfim, de competição e tal. Por enquanto, eu não queria que colocasse esse rolê de competir, não, porque a gente já está tão saturado de ter que ficar o tempo inteiro competindo, né? Até mesmo com nós mesmos,
dentro de um mercado que já é bem difícil para a gente. Aí eu fiquei, não, queria só que fosse um flash day mesmo, com o pessoal tatuando, ganhando dinheiro e, enfim, divulgando seu trabalho. A intenção do Tatu do Preto foi essa. Sobretudo também na intenção de capacitar os tatuadores, né? Tipo, de fornecer oficinas, inclusive, gratuitas sobre as coisas que a gente já trabalha, mas a gente, às vezes, não tem um acesso, porque, às vezes, é bem caro essas oficinas. Então, assim, todo mundo agora que participou tem curso de biossegurança, todo mundo agora também já está um pouco mais especializado sobre tatuagem pele preta. E, enfim, a gente também já rolou Foi oficinas massa. de grafismos indígenas. Eu vi pelas redes sociais, né? Eu ia, mas alguma coisa me fez não poder ir. Eu acho que eu tive que viajar para Campina Grande. Alguma coisa assim. Mas, além disso, eu queria que você dissesse para um artista que vai dar de cara com esse conteúdo, mas ainda não começou, mas tem a vontade e tem o talento. O que é que tu diria para essa pessoa? Gente, não desistir, né? Assim, qualquer mercado é um pouco mais difícil para quem é uma pessoa preta ou uma pessoa da periferia. Não precisa sempre ser uma pessoa preta, de pele escura. Só de pessoa ser de periferia a gente já é mal visto, né? Se a gente chegar dizendo que é de tal canto, a gente já sente olhares esquisitos. E, enfim, em todo local vai ter gente que vai lhe criticar. Se você está fazendo um trabalho mais ou menos, o pessoal vai criticar. Se você está fazendo um trabalho foda, aí é que vão criticar mesmo. Porque a inveja existe, né? Pessoas que não conseguem ter mesmo carisma, mesma competência, sempre vão ficar minando o seu trabalho. Então, assim, é isso, não desistir. Tentar buscar, aprender ao máximo, ler, enfim, estudar do jeito que dá, para ficar melhor profissional na área que você quer atuar. Massa. Eu comecei o podcast, né, falando que era quase bruxa do grafite, mas ainda não fiz a pergunta que eu quero terminar, porque é uma curiosidade também, acho, de todo mundo, quando a pessoa coloca assim o nome artístico, né? Por que Witch? Ixi, várias coisas. De fato, eu fui bruxa, assim, né? Eu era Wicca. Olha, uma coisa bem procurando entender meus poderes, né? Ancestrais. Só que a coisa foi mudando o percurso no meio do caminho. Não tô mais nessa vibe de bruxinhas e, né, bruxa europeia, plantinhas e tudo mais. Mas hoje em dia eu sou Ekede, faço parte do Ilê-Axé, Miorire, de Oxum Atiairá, que é aqui em João Pessoa mesmo. E, enfim, sou a pessoa quem está ali acordada, né? Quem está tendo que lidar com os orixás, com as pessoas dentro do momento do transe. Então, assim, de uma certa forma, uma bruxaria que rola ali, né? Você está ali dentro da sua magia, da sua magia ancestral, trabalhando, fazendo com que os seus ancestrais estejam lhe guiando, né? E guiando o caminho de outras pessoas. Então, de toda forma, não deixei de ser bruxa. Sim. E, enfim, sou uma pessoa que também tem um cargo de dentro da religião de Abacé. Então, eu estou realmente, literalmente, com uma colher de pau na mão dentro de uma cozinha, mexendo num caldeirão. Não vou deixar de ser bruxa. Então, no grafite sou bruxa, dentro do terreiro sou bruxa, dentro da minha casa sou bruxa. Ser bruxa é lidar com seus poderes, né, ancestrais e os conhecimentos, né, que é passado também dentro das outras vivências. Fazer um chá é uma bruxaria. Massa. Olha, eu quero agradecer muito a tua vinda aqui. Foi um papo rápido, legal e bem bacana de conhecer um pouquinho mais da tua história. Muito obrigada. Então, pessoal, na próxima semana eu volto de novo com mais um episódio do Mó Ideia, mas não esquece, segue a gente no Instagram, favorita a gente no Spotify e se inscreve aqui no YouTube. Até uma próxima. Fui!
realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, operacionalização Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado da Paraíba. Paraíba, 12 de setembro de 2024.